Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Quero nesse vídeo comentar aí um pouco sobre essa final da Champions e principalmente a classificação aí do PSG. Era um time ali que algum tempo atrás a gente tratava como se fosse um time que não conseguia ganhar Champions nunca, era um sinônimo até de vergonha ali quando falava do PSG. A gente teve ali vários times do PSG que eram muito bons, que chegaram muito próximo, mas o PSG conseguiu ali ganhar a Champions, foi só lá com o Luiz Henrique. E eu acho que a gente está vivendo uma era aí do futebol muito peculiar, muito diferente aí do que aconteceu aí nos últimos anos, né? Talvez aí o final dessa era aí do Guardiola, né? Do Guardiola como principal técnico, principal estilo de jogo, e a gente está começando a entrar numa nova era aí de estilo de jogo. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, eu separei aqui alguma informação aqui a respeito do PSG. A gente falar um pouco dessa ascensão do PSG. A gente pensar que lá em 2011, em junho de 2011, o fundo de investimento Qatari, Qatar Sports Investment, comprou, né, o PSG, 70% das ações do PSG, e essa primeira fatia custou cerca de 70 milhões de euros. Né? Ela foi adquirida dos americanos Colony Capital e Butler e Capital Partners. Alguns meses depois, eles compraram, né, o grupo Qatari comprou o resto das ações, né, os 30% faltante, totalizando ali cerca de 100 milhões de euros o valor total pelo clube. Então, a partir daí, passou a ser dirigido por esse grupo Qatari aí, o PSG. Na época deu muita repercussão a questão da venda do futebol. Acho que estava esse movimento de SAF que a gente está vendo acontecer no Brasil, na Europa, é claro que com características diferentes, né? Aqui no Brasil a gente vê muito mais assim empresários locais às vezes, né? Como por exemplo no Cruzeiro, lá no Atlético Mineiro, mas não essa ideia de grupos, né? A gente tem até o Grupo City lá no Bahia, mas é um movimento um pouco diferente do que aconteceu lá na Europa. E aí a gente teve, né, o PSG impulsionado por esse dinheiro árabe aí, vários times muito bons, né? Teve a era lá do Cavani, do Zlatan Ibrahimovic, né? Depois chegou até o grande time lá com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, né? E aí o PSG começou a conquistar títulos, né? Principalmente no campeonato francês, a coisa ali ficou mais tranquila, né? O PSG ficou muito acima da média, muito acima dos outros clubes. Mas a grande obsessão do PSG continuava sendo a Champions, né? Que não havia conquistado até então. E aí a gente teve a chegada do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, quando ele chegou, ele recebeu ali meio que carta branca para fazer ali o que ele quisesse ali no elenco, né? E chegou com uma proposta de renovação, né? Chegou com essa demanda de fazer essa renovação, e o que marcou ali foi um pouco que ele afastou ali o Mbappé, né? Então o Mbappé, que era um cara que tinha muita moral ali no time, né? Muita moral no vestiário, né? Ele foi afastado e depois ali acabou que ele teve a sua saída ali para o Real Madrid, foi um pouco conturbada a saída dele, mas chegou marcando essa nova era ali do Luiz Henrique, onde ele já chegou colocando ordem na casa, meio que colocando de lado ali os medalhões e montando uma nova filosofia de jogo. E aí a gente pensar nesse time do PSG, né, alguns jogadores que são ali, alguns personagens, né, que são muito importantes nessa história. Eu separei aqui alguns aqui, como o Kvicha Kvaratskhelia, né, o georgiano, que se tornou ali o recordista de participação em gols pelo PSG, né, em uma única edição de Champions. Marcou 10 gols e teve 5 assistências nessa atual campanha da Champions 25-26. A gente tem também o Dembélé, né, que foi um cara que renasceu ali com o Luiz Henrique. Quando ele chegou, ele tinha muito potencial ali jogando como ponta. Em determinado momento, ele foi barrado, parece que ele chegou atrasado em um treino, né, e o Luiz Henrique o barrou, e depois que teve essa situação, o Dembélé mudou ali de postura,
passou a ser aquele cara comprometido com o time, comprometido com o projeto do Luiz Henrique. Ele foi alterado ali de posição, passou a jogar naquela posição ali meio que de falso 9, né? Parece, você assistindo às vezes parece que ele está jogando meio de volante. Então ele sempre chega ali para marcar gols e funcionou bem. Então um cara de confiança ali do Luiz Henrique e ganhou o título ganhou o melhor do mundo aí e tem jogado muita bola ali o Dembélé, né? Às vezes quando ele ganhou aqui no Brasil as pessoas criticavam muito, o Dembélé é melhor do mundo. Realmente o cara nessa Champions aí, né, nesses jogos aí, ele tem demonstrado que realmente joga muita bola. A gente tem também o Vitinha, né? Que é um cara que tem muita habilidade ali no meio campo, né? É um cara que às vezes não aparece tanto, mas é sempre um toque ali de qualidade quando a bola passa por ele, né? E o Vitinho tem também uma história interessante. Ele chegou lá no PSG em 2022, ele foi campeão com o Porto da Young Champions, né? Então chegou ali como um cara, como uma promessa, né? Só que era um cara desconhecido no meio daqueles medalhões, né? Então acho que ele teve problema ali. Ele teve uma relação complicada com o Messi, chegou a ter ser alvo de críticas do próprio Neymar, né? Criticando ali o nível do time ao contratar um jogador como o Vitinha, né? E tá aí o tempo foi passando e mostrando aí o quanto que o Vitinha joga bola, né? Bom, essa chegada aí na final foi uma chegada onde o PSG foi evoluindo durante a competição, né? E na semifinal pegou um adversário duríssimo, né? Um adversário extremamente tradicional e forte ali na Champions. O Bayern de Munique já ganhou 6 vezes, não é um time qualquer, é um time muito bom, treinado lá pelo Kompany, um treinador jovem, um treinador promissor. Tem um baita time e a vantagem do PSG foi que tinha vencido por 5-4 jogando em Paris. Mas essa vantagem de um gol, ela era ali muito pouco quando a gente for pensar na decisão jogando lá na Alemanha. E o PSG teve uma postura muito diferente do que a gente acompanhava desses times do Luiz Henrique, que costuma ser ali uma máquina, né, ofensiva. O time jogou de forma mais defensiva, conseguiu fazer um gol no comecinho do jogo, segurou bastante, né? Teve algumas chances, né? O Neuer também fez grandes defesas, mas de forma geral eles jogaram de uma forma muito mais defensiva, muito diferente do que era o comum, né? Mostrando aí uma faceta diferente aí desse PSG. E aí até o Bayern conseguiu fazer o gol no final, mas ali já a defesa do PSG trancadinha, fechadinha, já estava ali garantida a classificação do PSG para essa final. E aí na final o PSG vai enfrentar o Arsenal, né? A final vai ser no dia 30 de maio em Budapeste. E esse Arsenal também é um grande time. Eu acho que aí a gente tem aí essa discussão se realmente são duas escolas de futebol ou a mesma escola de futebol desse atual momento, né? São dois técnicos espanhóis ali que comandam esses dois times e o Arsenal tem uma defesa muito forte. E durante essa Champions, né, o Arsenal ali está invicto, né? Ele não perdeu nenhum jogo, fez uma campanha ali brilhante, né? O time do Arsenal. E é um time mais forte defensivamente, se a gente for pensar, do que apresentou o PSG. Apesar do PSG nesse último jogo ter mostrado que tem potencial para jogar também de forma defensiva, mas a característica é diferente, né? E a gente tem também essa questão de ser times que valorizam bastante o coletivo, né? Bastante ali os jogadores. Então os gols do Arsenal ali que saíram, eles sempre passaram por vários jogadores, não é aquele cara decisivo ali, não é um trio ofensivo como a gente já teve lá do Barcelona, né, o trio MSN, não é aquele jogador decisivo ali que se destaca, mas sim aquele conjunto muito forte. Então a gente vê que é uma tendência aí no futebol. Então o PSG, eu acho que com essa chegada final novamente, mostrando que é um time que veio para ficar, né, um time que tem um potencial muito grande financeiro, tem um elenco muito bom, muito bem administrado ali pelo Luiz Henrique e está ali colocando ali, marcando seu lugar entre os gigantes da Europa, né? O futebol francês também vive uma grande fase, a gente vê a seleção francesa um nível muito bom, com vários jogadores, né? E vários são do PSG, né? Então, assim, o PSG tem tudo para marcar história aí. Acho que a gente está vendo um novo momento aí do futebol. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou dessa classificação aí do PSG, quem você acha que vai levar a Champions, que é o favorito.
Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.